Vamos falar de Vasco, vamos falar do possível time de Vasco do Botafogo e da vitória do basquete ontem. Fora de casa, é o time do Vasco arrasando também no basquete. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo e muito obrigado aos 883 inscritos. Peço aquele apoio, aquela compartilhada para ver se a gente chega na meta de 1000 inscritos. Tá demorando para chegar nessa meta, porque aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Aí vamos ver se a partir daí a gente começa a sortear camisas do Vasco e outras promoções que vai vir pela frente. Bom, e hoje é dia de clássico, a bola rola no Newton Santos, Jean, como preferir, Botafogo e Vasco, mais uma rodada da Taça Guanabara, que olha, é um jogo decisivo para os dois. Praticamente os dois, que é o clássico da amizade, das raras torcidas que se dão bem, claro, uma quer ganhar da outra quando a bola rola, mas é das poucas torcidas que não tem confusão, não tem um querendo... Sabe aquelas barracos que eu acho que deveria ser instinto do futebol, isso? Eu ainda torço, sonho que isso acabe um dia. E as torcidas de Vasco e Botafogo são um exemplo disso, como que as torcidas deveriam se comportar. Rivalidade sim, mas inimigos nunca. E tanto que o apelido é clássico da amizade. E a bola rola lá no Newton Santos, embora o Vasco tenha a maior distância, maior freguesia da história do futebol mundial. O Vasco tem mais que o dobro de vitórias sobre o Botafogo. Embora nos últimos anos não tem sido dado mais com essa decadência esportiva da associação do Vasco. É bom lembrar que na associação do Vasco, o Vasco devia salário, devia ter água. Mas tem gente que está com saudade da época da associação. Teve até cada um amigo aí, teve torcedor falando que estava com saudade do Vasco devendo salário. E aí, mas ambos estavam em situação, na associação, ruins, a ponto de virarem um América, um Bangu, que num pedido de socorro viraram SAF. Do Botafogo, o John Texel comprou o futebol botafoguense, e do Vasco foi a empresa americana chamada 77 Sports. Eu não sei o nome da empresa SAF do Botafogo, mas do Vasco é Vasco SAF. E ainda estão engateando, embora os torcedores de ambos os clubes estão querendo, já que estão há muito tempo sem ser campeões, querendo encurtar esse processo, mas infelizmente não existe. Vai vir aqui torcedor dizendo que eu estou onde... Que amores pela 771 agora estão chamando disso. Embora muita culpa disso é da própria 77, mas são semelhanças entre que estavam, pela dor que estavam sofrendo, e a agonia de seus respectivos torcedores que viam os seus times voltarem a gritar campeão. Botafogo, ano passado, deu um arranque espetacular no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas faltou fôlego na reta final e perdeu o título para o Palmeiras. Na verdade, foi caindo na tabela, terminou na 6ª posição, se classificou para a pré-Libertadores, que vai começar a pré-Libertadores para o Botafogo daqui 3 dias, contra o Aurora da Bolívia. E o Vasco
No seu primeiro ano, o Botafogo está no seu segundo ano de SAF, o Vasco não, na verdade esse ano é o terceiro ano de SAF do Botafogo. O Vasco vai para o seu segundo ano de SAF. E no ano de estreia da SAF, o time fez ao contrário do Botafogo, fez um primeiro turno do Brasileiro horrível, chegando a estar na penúltima colocação, com 9 pontos, e entendidos de futebol, dizem ser entendidos, já estavam cravando que o Vasco seria rebaixado. Até matemáticos deram 80%, sei lá, de chance do Vasco ser rebaixado, ainda no turno. E após a chegada do Ramon Dias, chegou novos reforços, Paé, Paulinho, Medel, o time deu um arranque espetacular no retorno, fez o inverso do Botafogo, fez um bom segundo turno, né, G7, campanha G7 no retorno, e se salvou na última rodada do Campeonato Brasileiro, vencendo o Red Bull Bragantino. E acabou a temporada e chegou os reforços, né, para este ano, e os reforços ainda estão conhecendo o clube, o sistema de seus respectivos treinadores a trabalhar. Isso tudo semelha ao Vasco e Botafogo para esse jogo. Embora o Botafogo está claro, está numa situação melhor, posso dizer, que eles vão disputar uma competição internacional esse ano, que é a Libertadores. O Vasco só tem a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca e o Brasileiro para disputar ainda. Mas, né, tem semelhanças e diferenças essas SAFs de Botafogo e Vasco. O Botafogo, o João Tyson fala, pronto, acabou. E do Vasco, essa 7-7 passou por uma burocracia interminável. Bom, e para falar do Botafogo, nada melhor que quem respira o Botafogo, o setorista do Botafogo na Rádio Tupi, o meu xará, Thiago Veras. Fala aí, Thiago. Um abraço, Thiago, para quem está acompanhando o canal aqui também. Bom, em relação ao Botafogo para o clássico com o Vasco hoje, no Newton Santos, inicialmente havia uma probabilidade maior do técnico Thiago Nunes escalar um time alternativo, ou até mesmo um time reserva, porque o Botafogo joga na Bolívia, não é um local com altitude tão elevada, La Paz, Oruro, que dificulta mais para um jogador brasileiro, por exemplo, mas o Botafogo já vai pegar lá seus 2.500, 2.600 metros de altitude na quarta-feira contra o Aurora, no jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores, que é o objetivo principal nesse início de ano, que é o Botafogo entrar na fase de grupos da Taça Libertadores da América. Então, por isso havia uma expectativa de ser um time alternativo pela questão física. Alguns jogadores já se machucaram nesse início de ano, e 2 deles os principais, no caso do Jefinho, que vinha sendo o artilheiro da temporada até então, com 3 gols, hoje tem a mesma pontuação, o mesmo número de gols do Júnior Santos, e do Luiz Henrique, que foi a principal contratação da história do futebol brasileiro, superando a casa dos 100 milhões de reais. Os 2 têm lesões musculares, o Jefinho 2 meses de recuperação, o Luiz Henrique, o Botafogo não confirmou oficialmente, mas gira em torno de 1 mês. E eles estão fora desse jogo importante contra o Aurora da Bolívia. A tendência também que fiquem fora o Jefinho confirmado, o Luiz Henrique contra ou Águilas Douradas da Colômbia ou Bragantino, se o Botafogo passar para a terceira fase da pré-Libertadores. Então, diante disso, havia uma expectativa de ser um time reserva ou alternativo. Só que o Botafogo precisa também da vitória nesse jogo importantíssimo contra o Vasco pela Taça Guanabara, para ficar um pouco mais tranquilo em relação à classificação. Depois o Botafogo tem pela frente Audax e clássico com o Fluminense. Todo mundo se recorda que no ano passado o Botafogo foi 5º colocado, campeão da Taça Rio, que em termos de conquista não valeu absolutamente nada, mas foi muito relevante
para conquistar uma classificação sem depender de nenhum tipo de critério para a Copa do Brasil de 2024. A gente vê lá em São Paulo que o Santos não se classificou pelo campeonato estadual para a Copa do Brasil desse ano. O Botafogo, na época, sequer comemorou, o Massaro, capitão, não levantou a taça. O Luiz Castro foi muito criticado. Aliás, um dos motivos pela saída dele, além da parte financeira para o Al Nassr da Arábia Saudita, foi esse ranço, essa chateação com o torcedor, principalmente por esse jogo na época lá em Volta Redonda, onde o Botafogo foi o campeão da Taça Rio. Então, diante desse cenário, a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca também é um assunto hoje importante no clube. E por isso o Thiago Nunes vai escalar um time titular. Tem uma dúvida na lateral direita entre o Matheus Ponte e o Damian Soares, que foi apresentado durante a semana. São dois jogadores uruguaios. O Ponte voltou do pré-olímpico com a seleção do Uruguai e jogou muito bem contra o Flamengo e jogou bem diante do Volta Redonda. E o Damian Soares é um jogador com outro perfil, 35 anos, 8 anos de Getafe na Espanha. A saída dele chamou muita atenção por lá, um jogador ídolo da torcida, bem mais experiente, de marcação, de chegada, de vigor físico, que o Botafogo precisa até também para Libertadores da América. A dúvida é quem vai ser o titular na lateral direita. No meio-campo, o Danilo Barbosa ganha a vaga do Marlon Freitas. Então, Gatito Fernandes, Matheus Ponte é o provável titular, ou Damian Soares. Lucas Alter, Alexander Barbosa e Hugo, Danilo Barbosa, Tietê e Eduardo, Savarino, Vitor Sá e Tiquinho Soares. Essa deve ser a escalação do Botafogo para o clássico com o Vasco hoje. Repito, importantíssimo em termos de pontuação na Taça Guanabara, que pode dar uma tranquilidade para os dois lados. No caso do Botafogo, uma vitória se distanciando para garantir vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Um abraço, Thiago, para quem está ligado aqui no canal também. A situação do Botafogo ele está com a cabeça na Libertadores, mas tem que focar no Campeonato Carioca também. Já do lado do Vasco, o Vasco vem de dois empates, de clássicos contra o Flamengo e contra o Fluminense, ambos 0-0. E tanto desses dois, o Vasco indignado com a arbitragem, que teve lances polêmicos, principalmente nesse jogo contra o Fluminense, que o Vasco poderia ter saído com a vitória. E ainda assim, teve mexidas nos bastidores, o Vasco tentando que viesse um árbitro fora do Rio de Janeiro, do quadro da FIFA, não conseguiu. Mas ainda assim, o Vasco vai morrido para o clássico contra o Botafogo. Do lado do Vasco, o Ramon Dias vai escalar o que tem de melhor. Como assim, Thiago? É que os de melhor não quer dizer que seja todos os melhores jogadores, porque a zaga titular, João Vitor e Medel estão suspensos. João Vitor, pelo terceiro cartão amarelo, Medel foi expulso contra o Fluminense, estão suspensos, terão que desfalcar a equipe. E ainda assim, o Ramon vai manter vai manter o esquema de 3 zagueiros com o Rojas e o Maicon fazendo trio de zaga corão. Já o restante da equipe é o que o torcedor já conhece, inclusive o trio de ataque deverá ser formado por David, o Adson e o Varé, deverão ser o trio de ataque lá no Newton Santos. O provável time do Vasco é o Jaci, Paulo Henrique, Rojas, Michael e Léo, Lucas Pinto, Zé Gabriel, Gabades, Paier, David, Adson
E deverão ser esses 11 que iniciarão jogando lá no Newton Santos. Ainda a gente não sabe se vai para o Newton Santos. De qualquer forma, terá narração citada. E se não, e depois da partida a gente terá análise. Antes a gente terá análise da escalação, terá análise do pós-jogo. E a gente vai, lógico, repercutir a entrevista coletiva do Ramon Dias, lá no Newton Santos, e também a Zona Mista. Até mais. E para concluir nosso Desperta Vascaíno, vamos falar sobre... não podemos deixar de falar da vitória magistral do basquete ontem sobre o Bauru, fora de casa, por 81-76. Olha que um time do Vasco eu esperava que fosse ficar no meio da tabela, né, que é um ano de reconstrução, o primeiro ano dessa volta do Vasco ao basquete, mas está lá em cima da tabela, deve se classificar para as finais da NBB. Olha, o cheiro de título é possível. E eu gostei principalmente do primeiro quarto, foi para apagar, mas no segundo quarto em diante, o time deu show, mais uma vez. E não se intimidou quanto a torcida adversária, sendo a maioria. Agora vamos ver do próximo jogo da NBB, mas se mais uma vitória e consolida de vez matematicamente a classificação para a fase final da competição. Então é isso, galera. Até mais Vasco, que hoje, amanhã não, estou gravando sábado, mas hoje tem análise da escalação, tem análise da partida, tem repercussão tanto da coletiva quanto da Zona Mista. Até mais.